Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és forte. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. E glorificamos ao Senhor porque Tu és santo. Glorificamos ao Senhor porque Tu és santo. Obrigado, Senhor, porque não olhaste para a minha vida como sou, mas morreste naquela cruz para me salvar e me dar a oportunidade de hoje estar aqui te adorando e declarando com os meus lábios que Tu és santo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. E muitas vezes, com o decorrer do nosso dia a dia, não paramos para nos prostrar perante ao Rei dos Reis e verdadeiramente glorificá-lo e orar a Ele, e realmente muitas vezes parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Este louvor, neste momento, você tem essa oportunidade. Você pode se sentar, você pode se ajoelhar, você neste momento tem a liberdade para fazer o que você bem entender e deixar que realmente o Espírito Santo flua na sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você tem clamado e muitas vezes o que você tem passado no seu dia a dia, mas Deus sabe. E neste momento, realmente eu te dou a liberdade, eu peço que você tenha a liberdade. E se puder, é claro, se ajoelhe na presença do Senhor nos seus lugares e comece a falar com Deus, porque neste momento é um momento seu e dele. Não olhe para mim que estou aqui à frente, não olhe para a banda, não olhe para quem está do seu lado. Aproveite este momento para verdadeiramente deixar com que Deus fale com você, não fale com Ele. Neste momento, ouça este louvor e escute o Espírito Santo falando da sua vida, porque muitas vezes nós não paramos para dar ouvido ao Senhor. Amém? Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo.
o Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus abençoe o servo do Senhor, Gui e a banda. O coral já vai se preparando, amém? Antes, porém, eu quero chamar aqui o evangelista de Milson para dar uma saudação, amém? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus está falando de uma forma tremenda no louvor. E nós sabemos que o louvor é para que você abra o coração. E Deus preparou esse momento, essa noite, para que você venha receber algo da parte do Senhor. Não viemos aqui para louvar simplesmente, mas para ouvir Deus falar. E Deus nos levantou nessa terra. Deus nos lavou com o sangue remido do Cordeiro. Nos colocou na nossa boca um novo cântico, o cântico da salvação. E tudo aquilo que é feito nessa terra, irmãos, através do louvor da palavra, é para resgatar almas para o reino dos céus, ou não é? E o que você tem feito para que essas almas cheguem ao reino dos céus? E nessa noite eu quero deixar para os irmãos que está em Romanos 8, aonde Paulo escreve essa carta aos romanos, que muitos nos últimos tempos estão deixando Deus de lado, estão olhando para a dificuldade que aqui está estabelecida sobre essa terra. E nós sabemos que cada dia que passa, a vida do Senhor está próxima. E não podemos fechar a nossa boca para dizer a verdade. Porque se eu não falar, e nós não falarmos, dentro daquele dia, vai falar: eu coloquei canabiaçu e canta na tua boca e você não falou. E nós pagamos um preço e não falaram a verdade. Não é, meus pastores, e a canabiaçu e canta. Assim diz a palavra aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível a lei visto ou está enferma pela carne, mas Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Para o pecado condenou o pecado da carne, para a justiça da lei cumprir-se em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? Aqui diz sobre a vida debaixo da graça e segundo o Espírito da santidade e da adoração. São três condições, irmãos, que fala aqui. Se você sair debaixo da presença do Senhor, debaixo do aprisco, você está desgarrado. E se você está sob a graça, você está protegido. E Deus fala nessa noite: Ele quer te lavar, Ele quer te remir, canabiaçu, Ele quer te avivar a tua vida nessa noite. Ele quer entrar onde você não pode entrar. E nessa noite abre teu coração verdadeiramente. Vai que Ele venha falar com vocês. Venha falar conosco. Que Deus possa tomar a serva do Senhor e falar com uma forma plena, conforme o Espírito quer falar. Eu quero agradecer ao pastor, primeiramente a Deus, ao pastor, por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês.
Se Deus preparar, estaremos de volta. Amém? E as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Igreja, você que trouxe a sua oferta nessa noite, você que trouxe o seu dízimo, você segura na sua mão nesse gesto. Se você assim não trouxe nessa noite, faça esse gesto da mesma forma, porque a tua vida é uma oferta no altar do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Diácono Sebastião, por gentileza, se posicione com a salva para frente. Eu quero ler uma passagem que encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 25. Não precisa abrir, não, apenas acompanhe comigo, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, deve ser de livre e espontânea vontade e de coração voluntário. Eu quero deixar bem claro que os pastores desta igreja não necessitam do dinheiro que aqui dentro entra, pois todos têm o seu trabalho secular lá fora e não depende, aleluia, do dinheiro desta igreja. Toda e qualquer renda que aqui dentro entra é em prol da própria obra, é em prol, aleluia, da própria igreja, de socorrer famílias lá fora que estão necessitando, porque muitas das vezes as pessoas precisam de oração, mas tem muitas famílias que às vezes necessitam de algo dentro da panela para comer. E esta igreja tem socorrido famílias lá fora, graças ao nosso bom Deus. Portanto, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segure na sua mão com esse gesto, com o coração voluntário. O diácono Sebastião estará orando pelos dízimos das ofertas da noite. Amém? Amém? Oremos. Senhor Deus eterno, Pai do Santo, neste momento, Senhor Deus, apresentamos ao Pai todo dizimista, todo ofertante de sua casa, Senhor. Senhor, venha, Senhor Jesus, abençoar cada uma delas, ó Pai. Que essas vidas, Senhor Deus, venham ser próximas, Pai, no trabalho, na saúde, Senhor Jesus, dentro do lar, Senhor Deus. Não há falta nada em sua dispensa, Senhor. Assim, Pai querido, eu te agradeço, Pai, por cada vida que aqui está, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga até a frente e deposita a salva. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. E agora o coral Meriá. Paz do Senhor, igreja. Motivo de alegria estar na casa do Senhor, louvando, agradecendo a nome dele que é santo. Desde já agradecemos o convite da irmã Miriam. Deus abençoe. O pastor da igreja também, cada um presente aqui. Somos o coral Almeriá. Estamos aí na batalha para chegar no céu juntamente com os irmãos, amém? Vamos louvar, os irmãos se sentirem à vontade de se levantar, de ficar em pé, fiquem à vontade, tá? Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite.
nós aqui nessa noite. Todos são filhos de Deus. Nessa noite, por favor, ficar jogar o nome do Senhor. Porque não é filho de Deus na liberdade. Pode glorificar o nome dele. Vai dançar, vai pular, vai Senhor. Eu te convido agora. Então vamos chamar. Somos todos escolhidos. Porque somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Pode ser essa noite todos vamos chamar. Canta assim com a gente. Chamado pra guerrear, para lutar, meu Deus, lutar, meu Deus. A santa sacerdócio real, preparado, criado por Deus, criado por Deus. Você foi o quê? O chamado é a moça pra vencer essa batalha. Não vou perder, vou revestido de poder. E a cruz vai vencer. Eu não quero, não vou Convido vocês a um canto de vitória. Um dia não sei, mas vamos morar na glória com Ele. Amém? Aleluia.
Não sei que virá a terra do rei, para que o seu povo retirá. Não sei, não sei, mas todos vão ver o rei da glória descer. Os que um dia o pegaram numa cruz. Pensa
Aleluia. Esse mesmo espírito de adoração, vamos nos colocar de pé. Vamos nos alimentar da palavra do nosso Senhor. Gostaria de convidar a nossa preletora, a nossa missionária Amanda. Ela vai estar ministrando uma palavra aos nossos corações essa noite. Eu gostaria de levar a Deus uma oração em prol da vida dela. Amém? Estende suas mãos aqui para o altar, irmãos. Vamos abençoar a vida da irmã Amanda, que prontamente aceitou o nosso convite. Tenho certeza que Deus tem muito a falar aos nossos corações através da vida dela. Amém? Deus já mudou de bondade. Graças te damos, Jesus, porque até aqui o Senhor tem operado no meio de nós, Senhor. Colocamos a vida da tua filha, Jesus, na tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor venha, papai, derramar, Senhor, a tua unção dobrada, Jesus, o teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida da tua filha, Pai. Usa ela para falar com a tua igreja, Jesus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. E que nossos corações e os nossos ouvidos estejam atentos, Pai, a ouvir a tua voz nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Santa Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tive muita alegria, né? Essa noite, na presença do Senhor. Aleluia. Conhecer um novo povo que irá morar no céu. Assim eu creio, né? Que todos nós iremos morar no céu. Aleluia. É motivo de muita alegria, adoração, a honra do Senhor, a glória do Senhor, e Ele não divide com ninguém. Amém? Se estamos aqui é porque Ele quer falar comigo e contigo. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. Amém? Ao qual estava ali e o Senhor começou a falar. De Deus. Amém. 2 Crônicas 7:14. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fiz neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetualmente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeste segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Amém? Pode se assentar. Aleluia. A aliança do Senhor com Salomão. Não é diferente, porque o Senhor escolheu você, o Senhor me escolheu para uma grande obra, um grande chamado. O Senhor, aleluia, escolheu a cada um de nós para uma promessa, aleluia, para estar na presença do Senhor, buscando em oração, consagrando, santificando a nossa vida, aleluia. E muitas das vezes o Senhor está falando e nós não temos ouvido a voz de Deus. Servir a Deus é maravilhoso, buscar a Ele é grandioso. Porque se estamos respirando, se estamos de pé, é porque Ele tem nos sustentado. Quantas vezes eu e você tem clamado ao Senhor, tem buscado a Ele em oração, verdadeiramente em consagração. Muitos acham que servir a Deus é de qualquer maneira, não é? Servir a Deus tem regra, servir a Deus é estreito. E muitas das vezes nós não queremos servir a Deus verdadeiramente como Deus fala. A casa de Deus, ela é santa. Ela é santificada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter verdadeiramente. Será que estamos convertidos verdadeiramente ao Senhor? Ou achamos que
Senhor, nos últimos dias, Ele quer um povo santificado. Ele quer um povo lavado, remido de boas obras. Deus não vai salvar, aleluia, ninguém. O que salva é a obediência à voz do Senhor. Nós temos obedecido à voz de Deus, verdadeiramente. Temos e fazemos, desde quando aceitamos Jesus, nós não fazemos nada que queremos. Nós temos que fazer a vontade do grande eu sou. E nessa noite o Senhor requer de mim, requer de você obediência, santificação, santidade a Deus. Porque quando Ele vir buscar o povo, Ele não vai levar de qualquer maneira. Não adianta estar de qualquer maneira na presença do Senhor e achar que Deus está recebendo. É engano meu, engano seu. Porque Deus recebe e Ele habita no templo limpo e santificado. O Senhor nos últimos dias, Ele quer a diferença. É preciso nós fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Você não é uma serva de Deus? Você não é uma serva de Deus eleita, que o Senhor escolheu para uma grande obra? E por que não obedecer a voz do grande eu sou? E por que não entrar nos estatutos de Deus? Se nós somos servos de Deus, nós devemos obedecer, santificar, consagrar a nossa vida com Deus, fazer uma análise da nossa vida e falar: Senhor, o que não está agradando ao Senhor na minha vida? O que o Senhor requer de mim? Porque o Senhor nessa noite, Ele requer de mim e de você. Muitas vezes buscamos algo, uma vitória, uma cura, um milagre, mas não temos êxito porque estamos de qualquer maneira na presença do Senhor. Não recebemos porque estamos de qualquer maneira. Não estamos como o vaso que o Senhor escolheu. Porque se o vaso estiver trincado, o óleo, o azeite desce e sai. E se eu e você não estiver como Deus quer, vamos ficar a vida toda orando e não vamos receber. Porque não temos obedecido a voz do Senhor. Nessa noite Deus diz: o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu e perdoarei os seus pecados. Para isso é preciso você se humilhar a cada dia. Para isso é preciso você se converter a cada dia. Para isso é preciso entrar como Deus quer. Como é que você tem feito na presença do Senhor? A nossa vontade ou a vontade do Senhor? Porque eu quero fazer a vontade do meu Deus. Perseguições vêm, aleluia, lutas vêm, mas sabemos, se estamos na presença do Senhor, Ele nos dará a vitória. A cada dia o Senhor segura nas nossas mãos, mas para isso é preciso se humilhar e se converter verdadeiramente. Aonde que o nosso coração está ligado? Na presença do Senhor ou no mundo? Estamos verdadeiramente na presença do Senhor? Então nós vamos adorar em espírito e em verdade. Porque o Senhor tem te livrado, tem me livrado dos laços do adversário. Porque Ele tem uma promessa. Aleluia. Ele tem uma aliança. E Ele diz nessa noite: meu povo, não quebre a aliança. O Senhor nessa noite, Ele requer um concerto de aliança. O Senhor nessa noite, a aliança que está trincada, que está quebrada, Deus quer transformar e fazer nova restauração. Eu não sei o que você está pedindo, o que você está querendo, mas o meu Deus manda eu falar nessa noite. Eu tenho ouvido a oração, eu tenho ouvido o clamor.
sua vida. E eu já estou aqui louvando, glorificando, exaltando o gosto mais. Aonde que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não importa a circunstância, a situação que você está vivendo, mas o Senhor fala: esse é o meu povo eleito, chamado, menina dos olhos de Deus, príncipe e princesa. Quero eu fazer coisas grandes e eficazes, mas para isso é preciso uma nova aliança na minha presença. Para isso é preciso me aceitar verdadeiramente. Eu quero trabalhar de uma maneira grandiosa e especial. Eu quero entrar onde você não pode entrar. Eu sou o Deus que move as águas. Eu sou o Deus que entra, aleluia, no teu lar, no meio da tua família. Eu salvo, liberto, eu transformo. Eu não mudo, quem muda somos nós. Deus continua sendo o mesmo. Ele é um Deus que dá vida e vida com mudança. Ele é um Deus que fecha a sepultura. Ele é um Deus, aleluia, que levanta do pó que está caído. Ele é um Deus que vai lá e salva a prostituta. Ele é um Deus que tira da droga os drogados. Ele é o mesmo Deus, ele nunca mudou. Quem cura somos nós. E nessa noite é noite de nova aliança com Deus. Porque muitas das vezes quebramos a nossa aliança com Deus em mínimas coisas que fazemos, que achamos aos nossos olhos que está reto, mas não está. E o Senhor nessa noite ele diz: eu quero uma nova aliança. Eu quero uma nova aliança com o meu povo. Porque eu estou à porta, eu estou voltando. E se aqueles que não deram ouvido a minha voz vai ficar. Tudo está acontecendo. Jesus está voltando. Não adianta ter carro bonito. Não adianta ter roupa bonita. Não adianta ser bonito. Porque o Senhor vem buscar uma igreja limpa, com as vestimentas brancas. Porque se estiver manchada, não adianta, não vai ser. E nessa noite, o meu pensar é noite de libertação. É noite de se converter verdadeiramente. O Senhor não está brincando. Não é tempo de cochear em teus pensamentos. Não é tempo de falar se vai para o mundo ou se fica. Não há mais tempo a brincar com Deus. Deus não é brincadeira. Ele é fogo consumidor. E ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Ai daquele. Dói, porque ele trabalha no braço. Ele amassa como ele me amassou. Sabe por quê? Porque eu tinha um espírito maligno do orgulho, do eu, da soberba. Eu achava que podia e fazia. O meu Deus, ele me quebrou inteiro para mostrar que ele tem poder e ele faz. E se você verdadeiramente não se direitar na presença do Senhor, tem muitos que Deus vai começar a quebrar. Só que ainda não está liberto. E se você duvidar que é Deus, não tem problema. Ele vai te dar um sinal. Mas não queira ter um sinal na sua vida, porque você vai chorar. Muitas vezes estamos na presença do Senhor, mas o eu e a soberba continuam. O demônio continua perseguindo, achando que a honra é dele, a glória é dele. A honra não é minha nem tua. A honra é do Senhor Jesus em nome de Deus. Vai com essa mania de achar que, aleluia, está fogo na casa de Deus. O anjo do Senhor, ele está aqui. E ele não admite honra a homem e a mulher. Porque ele não vai dividir. Quem opera é Deus. Quem faz prodígio e maravilha é Deus. E o Senhor nessa noite ele diz: estou arrancando o espírito do orgulho, da
modos de vaso. É o Deus que trabalha. E nessa noite Deus está trabalhando em vidas aqui nesse lugar. Nessa noite Deus está derramando unção sobrenatural da chuva. Mas a unção só vai receber aquele que verdadeiramente, aleluia, se converter dos seus maus caminhos. O que é maus caminhos? Ai, mas eu estou na tua presença, eu não estou fazendo nada errado. Mas se você tiver o espírito da soberba e do eu e sair no proveito de Deus, começa a repreender. Começa a pedir para Deus te limpar. É necessário fazer a diferença para que o Espírito Santo venha habitar em nossas vidas. Verdade, Pai. Quantos milagres Deus tem feito nas nossas vidas? Quantos têm descido à sepultura, mas eu e você está de pé? É porque nós podemos? Não. É porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. A um Deus que tudo pode. A um Deus que anda comigo e contigo, dia após dia. Aleluia. A um Deus que determinou vitórias, bênçãos, maravilhas. E Ele está aqui nessa noite. O anjo do Senhor está passeando aqui nessa noite. Se você pudesse contemplar, aleluia, o anjo do Senhor passeando neste lugar, você ia agora. Ele está tocando na tua vida. Ele diz: eu sou Deus que sara, filha. Eu sou Deus que cura as enfermidades. Eu sou Deus, que nunca mudei. Eu tenho estado contigo nesta luta, nesta batalha. Não tenho te deixado. Nem o fio do teu cabelo vai perecer. Sabe o que é isso? É um Deus que tudo pode. Somos filhos dele, herdeiros dele. E por que não agradecer e não fazer conforme a vontade de Deus? É, Deus. Igreja, o Senhor, Ele quer uma noiva lavada e remida. Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a noiva dele. Aleluia. E Ele está voltando. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está vindo buscar o povo eleito dele. O Senhor é o Deus, aleluia, que está vindo buscar muitos. Sabe por quê? Porque muitos estão se corrompendo a cada dia. Muitos vai lá fora e volta. Ah, eu vou dar um tempo. Para Deus não existe tempo. Ele te chamou agora já. E se Ele te chamou agora já, é porque o tempo é dele, a hora é dele. E Ele diz: o momento é esse. Aproveita a oportunidade. Porque aí você não sabe se amanhã vai amanhecer vivo. Nós não sabemos se vamos amanhecer vivos. E muitas das vezes queremos pisar no nosso irmão, na nossa irmã que está no nosso lado. Muitas das vezes não estendemos a nossa mão a quem precisa. Só sabemos criticar, apontar e achar. E o eu continua. Mas o meu Deus, nessa noite, Ele diz: o eu arranco fora quem opera o meu espírito. O eu eu estou tirando fora. Porque quem vai operar aqui é o meu Espírito Santo. Aleluia. Deus de mistério. O Senhor trabalha em mentes de pessoas aqui, ó. E começa a dar uma nova sabedoria. Deus vai começar a levantar pessoas aqui diferentes. Com unção nova, diferente. Que quando você abrir sua boca, não vai ser mesmo você. Vai ser o Espírito Santo de Deus. O Senhor diz: eu sou tocha viva no meio do meu povo.
Mas se você olhar para o Senhor, você vai ter tudo. Glória a Deus. O Senhor chamou como geração eleita. Nós fazemos a diferença do Senhor. Quem quer fazer a nova aliança com Deus hoje? Quem quer receber algo grande da parte de Deus hoje? Porque o anjo está aqui derramando. Se você puder se confiar, o azeite está aqui. E se você abrir os seus olhos espirituais, você vai sentir a mão do Senhor tocando em você. Aleluia! O Senhor nessa noite, Ele está aqui, ó, Ele está passeando. Meu Deus, Ele está com a mão estendida sobre a sua vida. O Senhor fala que toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Não adianta o adversário armar ferramentas, porque o Senhor nessa noite Ele lança por terra e nos dá a vitória e o livramento. E graças a Deus que contempla e vê o oculto profundo e escondido. E nessa noite Ele diz que a ferramenta do adversário não vai prosperar na nossa vida. Você é um povo eleito do Senhor. O Senhor está revestindo pessoas aqui na armadura celestial. Se ligue com Deus. Ligue os seus pensamentos a Jesus. Porque Ele está aqui, Ele não foi embora. Ele está no meio de nós, Ele quer operar. Aleluia! Este mistério, Deus poderoso, o Senhor está entregando o mistério para pessoas aqui nessa noite. Mas para isso, é só para quem crê. Muitos é igual Tomé, primeiro quer ver para depois crer. Creia para depois você ver. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu verei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra poderosa, porque o Senhor já operou muito na minha vida através dessa palavra. A palavra gloriosa, se eu e você ouvir e guardar na tábua do nosso coração e se humilhar a cada dia, Deus vai fazer coisas grandes e eficazes. E muitos vão falar verdadeiramente: aquela palavra, Senhor, falou comigo. Aquela palavra fez uma transformação. Porque o Senhor se renova a cada dia na minha vida e na tua vida. O Senhor quer um povo avivado na obra dele. O Senhor não quer povo, aleluia, desanimado. O Senhor quer povo avivado. Aleluia. Soldado e soldada valente de Jeová. A ordem é para marchar, não é para recuar, não é para parar. Aleluia. O Senhor nessa noite Ele diz: a ordem é para marchar. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vós e vós calareis. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus de providência. Não turbe o vosso coração. Creia em mim, porque na casa do Senhor há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele não estaria. Amém? Aí se coloca em pé. Não vou ser cansativo, meus irmãos. Apenas estou fazendo aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Fale com Deus. Porque o Senhor, Ele está
o Senhor é a tua força. O Senhor renova a tua força cada dia. E Ele diz: não pare, prossiga, vai em frente, porque eu estou pelejando a teu favor. Eu estou trabalhando. Sobre a sua vida, o anjo do Senhor, Ele está operando no meio de vós. Ai, da canabaçura e da ai, da raiva, o Senhor está derramando, aleluia, um mistério profundo nas igrejas. O Senhor, nos últimos dias, Ele quer avivar a obra dele. Vamos orar em Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no meio. Nos últimos dias é preciso avivamento. Não vamos achar que estar na casa de Deus é uma obrigação. Vamos pedir a cada dia algo novo de Deus para a nossa vida. A cada dia um renovo, um mistério profundo. Deus tem talentos aqui que quer entregar. Deus tem coisas grandes aqui para entregar. Mas só vai receber aquele que crê. Não duvide que só eu vejo que eu quero, não. Porque eu uso o que eu quero, trabalho o que eu quero. Mas só no povo humilde. Eu estou naquele que mais é pequenininho, que está no último. Quando Deus opera. Outros duvidar é que não recebe o que Deus tem para entregar nas mãos dele. Muitos olham a aparência, mas Deus não está olhando a aparência minha nem sua. Deus está nessa noite contemplando o meu coração, teu coração. E nessa noite Deus diz: eu quero um povo avivado. Eu quero um povo diferente. Eu quero fazer coisas grandes. Mas abre o coração. Dê lugar para o meu Espírito Santo trabalhar na tua vida. Porque eu trabalho no meio de vós. Eu passei contigo no fogo, na fornalha, no vento, na tempestade. Porque ainda duvida que eu sou Deus? Porque duvida que é Deus? Não duvide. Porque se você duvidar, pagará preço e ainda não vai receber aquilo que Deus só te entregou. Glória a Deus. Quer receber? Não duvide, porque é Deus que vai falar. O Senhor não me trouxe aqui por acaso. Deus não me levantou de uma sepultura para estar brincando de ser crente. Deus me levantou para pregar a palavra dele. E a palavra dele é santificar em Israel mais um pouco. Orai, Israel, santifica, jejua. Busca mais a cada dia. Se está santificando, santifique mais. Se está buscando, busque mais. Não vamos ficar achando que Deus é menino. Deus não é menino. Deus não é brinquedo. E Ele não traz o vaso aqui em vão. Ele traz quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Usar, porque a casa de Deus não é do homem, não é da mulher. A casa é do Senhor Jesus. E o Senhor diz: povo, santifica, porque o inimigo está aí fora, tragando como leão. E se eu e você não vigiar, não orar, não buscar, o adversário passa a rasteira e tira da presença do Senhor. Muitos acham que o inimigo não tem poder. Dá uma brechinha para ver se ele não arrebenta com a sua vida. É tempo de fechar as brechas. Fecha.
qualquer tempo. O Senhor nessa noite Ele diz: fecha as brechas. Qualquer inimigo já tirou muitos da presença dele. E se eu e você está aqui, é porque o Senhor tem segurado as nossas mãos. Porque não temos brincado de ser cristão na presença dele. Porque Deus não deixa ninguém enganado nem confundido. E nessa noite, o Senhor diz: eu sou o Deus que abre portas. Eu sou o Deus que prepara novos caminhos para ti. Eu sou o Deus que trabalha no meio de vós. Eu sou o Deus que estou libertando. Eu sou o Deus que faço como eu quero. De querer me assim. Ele diz: eu carrego cada um de vós no meu braço. Eu tenho sustentado cada um de vós na minha mão. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Você tem clamado de madrugada, tem pedido resposta. O Senhor é Deus que dá resposta. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você pode crer que o Senhor está fazendo coisas grandes. Você pode crer que o Senhor nessa noite Ele está tocando cada coração. Ele está dando visão diária a pessoas aqui. Visão para enxergar muito mais além do que você enxerga. Que Deus maravilhoso é esse nosso. E Ele diz: eu habito, aleluia, aqui neste lugar. Eu habito no meu povo. Amém. Aleluia. Deus poderoso. Nossa vida está chamando. Aleluia. Aleluia. Alguém pode receber para mim, por favor? Pode receber? Receber. Aleluia. Deus está aqui. Amém. Feche seus corações. Eu não sou cantora, mas eu amo adorar o Senhor. 9. Eu amo adorar ao meu Deus. Porque grandes coisas Ele tem feito. Amém. Aleluia. Mas creia que nessa noite cada um de vocês está saindo aqui com posse da vitória. Amém. Você já é batizado pelo Espírito Santo. Deus, nessa noite, Ele entregou uma grande vitória nas tuas mãos, ao qual você veio buscar. E você falou: Deus, eu preciso, eu necessito, Jesus. E nessa noite, o Senhor fala: eu derramo sobre a tua vida uma unção nova, algo novo e sobrenatural, filha. Porque eu contemplo cada lágrima, cada petição tua. Mas é preciso, filha, a cada dia se colocar da maneira que eu quero, filha. Porque quero eu te usar grandemente na terra. Quero eu fazer coisas grandes. O Senhor nessa noite Ele toca sobre a tua vida. Ele está derramando unção nova. Contempla nessa noite a diferença. Assim diz o Senhor. Aleluia. Amém. A irmã Josefa, amém, seu marido. Receba a vitória nessa noite. Aleluia. Viu? O Senhor renova as tuas forças nessa noite. O Senhor está tocando sobre a tua vida do alto e
teus pés. O Senhor está contemplando a tua luta. E o Senhor diz: estou entrando com grande providência, mulher. Tu sabes que eu sou o Deus que falo contigo. Eu sou o Deus que trabalho. Vou fazer coisas grandes na tua vida. Porque muitos olham para ti e não te dá nada. Mas eu sou Deus que te chamei, que te escolhi para uma grande obra e uma grande missão. Assim diz o Senhor. E ai daquele, que toca em ti, eu vou tratar. Assim diz o Senhor. O Senhor não trata? Trata. E trabalha. Ele trata, ele trabalha no vaso como ele quer. Mas quando Deus trabalha no vaso, ele não permite que ninguém toque no vaso. E muitos querem tocar em mim e em você. Com perseguições, com línguas feridas. Mas o Deus é o Deus de providência que está aqui. E muitos nessa noite estão pensando: será ser Deus? Pois Deus não tem será. Sim, não. E quem habita sobre a minha vida é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Ele habita na minha vida e na tua. E se ele habita na minha e na tua, ele está operando aqui. O que você quer que o Senhor faça nessa noite? O que você quer de Deus? Fala com Ele. O Senhor fala que tem coisas grandes aqui nessa noite para entregar. Abre a sua boca. Fala com Deus o que você quer. Aleluia. Eu vou estar louvando em forma de agradecimento ao Senhor. Amém? Por tudo que Ele tem feito. O Senhor escuta, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique e exalte um Deus que não te esquece, com providência desce, hoje quer te ajudar. Ele te chama de madeira, bigota de água, a vitória desaba, hoje não no seu lar.
Senhor, Ele está aqui no meio de nós. Aleluia. Deus é um Deus de providência. Aleluia. E o Senhor está operando na sua vida. Amém? Deus está derramando algo novo na sua vida. Viu? Porque muitas das vezes pessoas entram e querem julgar a aparência. Mas Deus não julga a aparência. O meu Deus fala assim: eu estou derramando algo novo sobre a tua vida. Uma nova unção dobrada, viu? A partir de hoje algo extraordinário vai acontecer na tua vida, viu? Unção nova, revestimento, autoridade, ousadia, decalabaçura e decorimiai, porque eu sou minha filha e fora de mim não há outro, operando eu na tua vida. Quem é que pode impedir? Quem vai impedir o agir do Senhor na nossa vida? Ninguém. E Deus te chamou para marchar na terra e pregar as boas novas, o Evangelho. Porque muitos ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Muitos só ouviram falar. E muitos que estão muitas vezes na presença do Senhor só ouvem falar, mas não conhecem Jesus. É preciso ouvir e conhecer. E eu e você, como todos aqui, Deus chamou para pregar a verdadeira palavra de Deus. Não ficar torcendo a palavra de Deus. O que Deus está operando aqui? Cada um de vocês aqui, ó, está recebendo algo. Faz assim. Cada um de vocês está recebendo aquilo que você veio buscar. Porque o Senhor está derramando algo sobrenatural. O Senhor está aqui, ó. E o Senhor, na sua vez, ele diz: levanta e anda agora e vai. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o mundo. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o inimigo. Te corajas e vai. Este vale nunca mais o vale vai prevalecer na minha tua vida. O vale do desânimo, o vale da destruição, o vale da enfermidade, o vale das provações, que muitas das vezes não sabemos sair desse vale. Mas o Senhor diz: eu sou Deus que levanto do vale e coloco de pé. E nessa noite, eu sou Deus que restitui a aliança de nós. O Senhor, Ele fez uma nova aliança. Não quebre essa aliança por nada. Não troque Jesus por nada, porque não vale a pena. Vale a pena estar cada dia na presença do Senhor, louvando e agradecendo, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. Como é maravilhoso servir esse Deus. Então não troque. Não troque por manjares nenhum aquilo que o Senhor derramou sobre a minha e a tua vida. A unção, a salvação. Um dia nós iremos morar no céu. E lá não vai ter mais dor, lágrima, tristeza, angústia. Nada disso, tribulação. Lá nós vamos adorar ao Senhor. Somente adorar juntamente com Ele. Então não vale trocar Jesus. Não volte para trás. Olhe somente para Ele, porque eu amo Jesus. Porque a palavra de Deus diz: eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez isso fazer a terra. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nada pode abalar a minha fé e a tua fé. Nada pode abalar a nossa confiança em Jesus. Que nós possamos estar firme e forte na presença do Senhor. Que o Senhor
Ele diz nessa noite, tu, porém, vai até o fim. Nós, em nome de Jesus, vamos até o fim, até a volta do Senhor Jesus, quando Ele vir nos buscar. Aprendi a amar os irmãos, aleluia. Primeira vez que venho, já aprendi a amar vocês. Amém? Que Jesus abençoe o ministério de todos vocês, viu? Abençoe esse ministério, o pastor, aleluia. Todos que congregam aqui, que Deus abençoe, que seja casa de oração e bênção do Senhor. Que seja instrumento de Deus para ganhar almas que estão aí no lamaçal do pecado, que precisam ser salvas através da minha vida e da tua vida, porque nós somos projeto de Deus, nós somos vasos de Deus, e se nós dar lugar para Deus usar, Ele vai nos usar com autoridade, com ousadia, com unção, com sabedoria, com entendimento. Que nós não só viemos ser cristãos dentro da casa do Senhor, mas que nós possamos ser cristãos lá fora, porque o testemunho salva uma alma. Que nós devemos dar o bom testemunho de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão que o Senhor não faz exceção de ninguém. Ele acolhe a todos. E Ele morreu na cruz de Calvário por todos nós. Ele não fez exceção de ninguém. Então, a partir de hoje, igreja, se alguém aqui fazer exceção de pessoas, de irmão, de irmã, não faça exceção. Ganhe as almas para Jesus com a sua diferença. Acolhe aqueles que estão caídos. Estenda as mãos, porque você vai ver. Aquele que está caído, você estendendo a mão, você pregando a palavra de Deus, vai ser um instrumento de Deus como você está sendo para ganhar almas aí. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa rica oportunidade, confiança. Amém? Aleluia. A Vanessa, ao pastor, amém? A todos. Obrigado. E que Deus abençoe. E peço que a igreja ore em meu favor, para que Deus venha me dar sabedoria a cada dia. Amém? O importante não é nós, aleluia, achar que não sabemos nada. O importante é nós saber pegar a palavra de Deus. O importante é ganhar almas e através das nossas vidas o Senhor vai milagre. Amém? Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem saiu daqui abençoado com essa noite? Vou levar a minha bênção para casa. Você vai levar? Em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer aqui ao Coral Miriam, que está aqui com a gente. Deus abençoe, continue abençoando as vozes de vocês. Bênção do céu. Queria aproveitar para falar que eles têm um site, irmãos, lá no Facebook também, Coral Miriam. E esteja ajudando eles a divulgar o grupo. Eles estão sempre operando nas igrejas. E a pedido dos meninos, eu estou divulgando aqui o site de vocês para que os irmãos acessem, estejam vendo as páginas, vendo o trabalho que eles têm feito nas igrejas, amém? Eles estão também vendendo ali no final do culto trufas, a R$3 cada uma. Se vocês puderem cooperar para ajudar o ministério dos irmãos, eles estão lá no fundo, ajuda eles lá, tá bom? Gostaria de agradecer a banda do Gui também. Deus abençoe vocês. Obrigada, meninos, mais uma vez por estarem aqui. Continue firme na presença do Senhor, tá bom? A todos os outros visitantes, meu agradecimento também. Estaremos aqui novamente no mês que vem, o quarto sábado. Todo quarto sábado é o nosso sábado para Cristo. Então, se você não tiver nenhum compromisso, estiver em casa sem fazer nada, vem aqui com a gente, adorar o nome do Senhor. Todo quarto sábado do mês a gente está aqui, amém? Gostaria de convidar todos a gente a levantar a nossa oração. Gostaria de chamar o pastor Luiz para fazer um tempo desse trabalho e que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui nesta noite, pelo derramado do Teu Espírito, meu Pai. Queremos também pedir ao Senhor que nos leve para casa com segurança e tranquilidade. Cessa todo o movimento. Faz assim com a tua mão, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo
estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Vamos em paz. Não sai daqui sem dar uns 300 abraços no teu irmão. Deus abençoe.